Segunda rodada da Série A. Sport e Palmeiras na Ilha do Retiro. Domingo, 18h30 da noite. E a torcida vai chegar junto, viu? Já tem 16 mil ingressos vendidos. Tem jogadores do Sport voltando, jogadores do Palmeiras voltando, jogadores do Palmeiras fora. Vamos saber tudo sobre esse jogo. Quem é freguês de quem? Qual o histórico desse confronto? Vem comigo que você vai ficar por dentro de tudo da partida. Antes, você que caiu aqui de paraquedas, se inscreve aí no canal. Vem comigo que vai ter notícia do Sport quente o ano todo. E você, aposto, se você é rubro-negro, você vai concordar com minhas opiniões, porque é esporte acima de tudo. Vamos lá, direto ao vídeo. Confronto histórico de confronto entre Palmeiras e Sport, Sport e Palmeiras. E rapaz, um negócio não é bom não, mas muito por causa dos últimos anos do Palmeiras. O Palmeiras cresceu muito nos últimos anos em relação a todos os times do Brasil. O Palmeiras hoje é um dos dois que tem o elenco mais forte, fica competindo com o Flamengo ali todo ano. Qual é o elenco mais forte? Abel tá sendo cogitado para ser o treinador da seleção brasileira. E é um dos treinadores que tem mais tempo no mesmo time. Ele que já passou por várias crises no Palmeiras e saiu das crises ganhando título. Atualmente ele está em uma certa crise. E mesmo na crise é cogitado para a seleção brasileira. Para você ver o nível atual do Palmeiras. Mas nem sempre foi assim. Eu lembro muito bem, 2008 e 2009, o Sport eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil e terminou sendo campeão. Jogou a primeira fase do grupo da Libertadores no grupo do Palmeiras e o Sport foi primeiro, Palmeiras foi segundo. Se enfrentaram nas oitavas e o Sport caiu nos pênaltis, no jogo onde o Sport ganhou de 1-0 na Ilha e perdeu uns 10 gols. Paulo Baier perdeu em 5, cara a cara com Marcos. Mas esse tempo ficou lá atrás. A atualidade é o que o Sport não vence na Ilha, em Pernambuco, né? Porque teve jogo aí na Arena. Há 6 jogos. Há 5 foi só derrota. E os últimos 4 o Sport nem fez gol. Tudo bem. Lá em São Paulo, o Sport vem fazendo ferida. Dos últimos 3 jogos, só perdeu 1 e tem alguns jogos que o Sport venceu lá em São Paulo. Vem vencendo frequentemente lá em São Paulo agora. E para você que não sabe, o Sport foi quem inaugurou a Arena do Palmeiras. E inauguramos vencendo o Palmeiras lá. Então tem essa marca aí também do Sport. Mas o jogo é em Recife. E em Recife, nós estamos devendo aí nos últimos jogos, como eu falei, há 6 jogos que o Sport não vence. Do histórico total, a diferença tá feia pro Sport. Mas muito por causa desses últimos anos, onde o Palmeiras abriu muita diferença. São 59 jogos na história, com 31 vitórias do Palmeiras, 12 empates e 16 vitórias do Sport. Na Ilha do Retiro, eu pensei, não, na Ilha o Sport tem vantagem. Tem não, viu? Por causa desses últimos 6 jogos, o Palmeiras abriu muito. São 31 jogos em Pernambuco, 17 vitórias do Palmeiras, 5 empates e apenas 9 vitórias do Sport. Tá na hora de mudar isso e tá a hora agora. E o momento é agora. E a torcida vai chegar junto. Já venderam 16 mil ingressos hoje, sexta-feira que estou gravando esse vídeo. A ilha deve estar lotada para esse jogo. Agora, a torcida, por favor. O Palmeiras está acostumado a jogar em campos onde a torcida está contra ele. Os caras jogam contra o Corinthians lá no Itaquera toda hora e não sentem. Vocês viram a final contra o Corinthians como foi? Fogos jogando em campo, então na ilha não vai ter pressão maior que aquela que eles sofreram lá no Itaquera, não. Eles não vão se assustar com o grito da torcida, mas vocês têm que gritar muito e apoiar muito. Não para assustar o Palmeiras, mas para o nosso time se sentir acolhido, para o nosso time sentir que a torcida tá junto e não ir lá fazer pressão contra o nosso time.
Acorda, torcida. Temos que fazer a ilha ferver a nosso favor. Essa é a chave para, quem sabe, até o Sport brigar por uma Libertadores nesse campeonato. Porque já imaginou se a gente vence o Palmeiras, Palmeiras que é um dos grandes favoritos ao título, se a gente vence o Palmeiras agora, oxe, são poucos os times que entram na Ilha do Retiro, assim, que tira o favoritismo do Sport. Um é o Palmeiras, outro é o Flamengo hoje, né? Com o elenco que tem hoje. E alguns aí que podem se igualar. Mas a gente tem futebol, tem time para jogar com qualquer um time dessa Série A. Mas precisamos do apoio da torcida. Agora voltando aqui. Para esse jogo, o Palmeiras vai ter a volta aí de Veiga, que voltou a treinar. Veiga que perdeu um pênalti ali contra o Corinthians na final. Mas tem o desfalque de Mike, o lateral Mike não vai para campo. E olha, é o melhor momento para a gente pegar o Palmeiras. Sabe por quê? Palmeiras vem brigando pelo brasileiro todo ano. Mas se você ver, o Palmeiras nunca começa destruindo, não. O Palmeiras, ele cresce muito no segundo turno, onde a Libertadores ficou um pouquinho mais para trás. Eles se concentram, eles dão muita importância a essa primeira fase da Libertadores, para ter a vantagem nos próximos jogos. E a gente vai pegar o Palmeiras no momento em que o Palmeiras está em crise, porque está apresentando um futebol ruim, o Palmeiras está jogando mal, e começou a Libertadores. A gente vai jogar contra eles no meio de 2 jogos da Libertadores. Não sei se Abel vai poupar algum jogador, não, apesar que o banco do Palmeiras também é forte. Eles jogaram agora, quinta-feira, contra o Sporting Cristal. Venceram lá no Peru. E olha a viagem que os caras vão fazer. Quinta, jogaram à noite no Peru. Sexta-feira, deslocando para São Paulo. Depois vai deslocar para Recife para jogar domingo contra o Sport. Depois vai voltar para São Paulo para jogar contra o Cerro Porteño, segundo jogo da Libertadores. Então, Palmeiras pode vir com o time mesclado aí. E não vai dar todo aquilo ainda na segunda rodada do Brasileiro. Então, uma ótima oportunidade aí para o Sport pegar o Palmeiras. Palmeiras esse, como eu disse, venceu o Sporting Cristal, mas vinha de 3 jogos sem vencer. Tinha empatado na estreia do Brasileiro, em casa contra o Botafogo, 0-0. Empataram o segundo jogo da final, onde sagrou o Corinthians campeão, 0-0. Perdeu o primeiro jogo em casa para o Corinthians, no primeiro jogo da final, 1-0. E venceram nas semifinais do São Paulo. Venceram com um pênalti arrumado. O ridículo aquele pênalti. Jogou mal contra o Palmeiras também. Aí antes disso veio times fracos, como São Bernardo, Mirassol, Botafogo de Ribeirão Preto. Aí eles estavam vencendo, mas sem convencer. O futebol do Palmeiras não tá bom nesse começo de ano. É uma bela oportunidade para o Sport. Sport que vai ter a volta de Cariús e Atêncio. Atêncio finalmente está de volta. Ele que estreou muito bem no Sport em 6 jogos que fez até o momento, 3 gols, 1 assistência e jogando bem. Agora, como é que Pepa vai montar esse time? Na defesa, claramente ali já está definido quem é a nossa zaga, finalmente. Hereda, lateral direito, João Silva, Chico e Cariús que está de volta. Na volância, Rivera, titular absoluto. Se brincar, até seria titular no Palmeiras. Joga muito esse cara. Agora, como vai montar o resto? Duqueiroz fazendo dupla de volante, eu apoio que sim. Precisa o Sport jogar com 2 volantes para soltar a turma da frente. Agora, essa turma da frente só tem 4 vagas. E como é que a gente vai montar essas 4 vagas? Um tem que ser um centroavante. E aí é Pablo. Porque Paciência tá afastado, ainda é dúvida para esse jogo. E Pablo tá jogando bem. Pablo lá na frente. Sobra 3 vagas. E eu vejo 4 jogadores e um quinto correndo por fora. Mais para segundo tempo. Mas 4 com, assim, que eu vejo como titular no Sport. Mas só tem 3 vagas. E quem são esses 4? Sérgio Oliveira, que aí seria Sérgio Oliveira jogando no meio. Lucas Lima.
Lucas Lima também para jogar no meio, só que se Sérgio Oliveira jogar no meio, não dá para botar Lucas Lima. Então, Lucas Lima teria que jogar aberto pela direita. Lucas Lima jogando aberto pela direita é a posição que Atencio também joga. E eu quero muito ver Atencio jogando. Atencio joga pela direita e meia. E na esquerda dá para botar Barleta, que também joga melhor na direita, mas ele consegue jogar pela esquerda. Lucas Lima também consegue jogar pela esquerda, mas joga melhor também pela direita. Então são 3 que jogam pela direita, mais 2 que dá para jogar pela esquerda. E Barleta mais ainda pela esquerda. Agora, quem vai entrar? Para esse jogo, eu acredito que vai ser Sérgio Oliveira, Lucas Lima e Barleta. Até porque Atencio está voltando de lesão. Atencio vai entrar no segundo tempo ali, junto com Lobato, que para mim foi o grande destaque do pernambucano. Então tem que dar oportunidade ao cara jogar o brasileiro também. E ele é um dos bancos imediatos hoje. Então, Lobato e Atencio entrando aí no segundo tempo. Esse é o time que eu imagino que vai pegar o Palmeiras. E como é o comportamento contra o Palmeiras? Entrar abafando, entrar na defensiva, marcação alta, baixa. Como a gente deve enfrentar o Palmeiras para esse jogo? Pepa conhece bem Abel, os dois são portugueses e tem história de confrontos lá em Portugal. E Pepa é freguês de Abel, viu, minha gente? Infelizmente. Mas conhece o modo de jogo de Abel. Vamos lá. Eu acredito que o Sport pode muito fazer uma ferida no Palmeiras, pelo momento que os dois estão se enfrentando. O Sport tá dando liga, tá faltando muito pouco para dar aquela liga completa. Foi até uma entrevista que Lucas Lima deu ao NE45. A turma do NE45 é show, viu? Você que não assiste os caras, assiste lá, que os caras são muito bons. Ele deu uma entrevista depois do jogo da final e ele falou exatamente isso. Pô, estamos devendo, mas tá faltando muito pouco para aquela liga. E eu acho que esse muito pouco é a comunicação de Lucas Lima e Sérgio Oliveira, que melhorou bastante. Deu para ver no jogo da final, principalmente os 30 primeiros minutos, uma comunicação entre os dois muito boa. Sérgio Oliveira consegue fazer lançamentos perfeitos para Lucas Lima. Lucas Lima domina a bola como ninguém, só precisa ser mais objetivo. E aí é onde Atencio ganha força, porque Atencio é um cara objetivo, Barleta é objetivo, Lucas Lima já não é tanto. Sérgio Oliveira eu acho que tem que ter uma flutuação aí. Lucas Lima, Barleta, Atencio, quando estiver jogando, eles têm que ficar girando, mudando, não pode ficar fixo, parado num canto. Tem que mexer para deixar as defesas adversárias confusas. Eu acho que é assim que o Sport pode pegar aí o Palmeiras de surpresa, né? E eu acredito que pode vir essa vitória. O que é que vocês acreditam? Vai dar Sport, vai dar Palmeiras, empate, vai dar o quê? Eu acredito em 1-0 pro Sport. Tá aí, porque eu não fico em cima do muro, não. O jogo vai ser 1-0 para o Sport. Vamos com tudo. Quem não se inscreveu, se inscreve aí. Ainda dá tempo. E pelo Sport tudo.